Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Meu diretor, mostra aqui para nós, mostra aqui rapidamente. Olha só, chegamos agora para a nossa aula 54.1. 54.1, meus queridos. É a nossa aula de revisão para a recuperação. Pronto. Não adianta choro, não adianta grito. Estamos juntos nessa. Ninguém larga a mão de ninguém. Não, tô brincando. Galera, na nossa aula de recuperação, nós vamos fazer assim. Vamos mostrar para vocês. São 4. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. São 2. Ecologia 2, componentes de um ecossistema. Depois aqui, ó, ecologia 3, cadeia inteira alimentar. Ecologia 4, habitats e nicho ecológico. Relações ecológicas, que nós temos aqui as interespecíficas, e o ciclo biogeoquímico. Professor, como é que vai funcionar? Nós vamos recordar na aula 54.1 esses assuntos que nós abordamos. E, ao passo que nós vamos saindo de um assunto para o outro, nós vamos fazer uma atividade de fixação para relembrar e recordar, porque assim que a gente finalizar, vai ter a avaliação de recuperação que o professor presencial vai distribuir para vocês. Tudo bem? Então, pay attention, não pisca não, tá bom? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Então vamos começar com componentes de um ecossistema. Fui lá na aula 38. Quais são os componentes de um ecossistema? Então a gente já é primeiro o conceito, o que é um ecossistema, e aí pegar esses componentes. Quais são os seus componentes? Ecossistema corresponde a um conjunto de organismos que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituídas assim uma comunidade. Isso é uma comunidade. Para mim, meu diretor. Então, pessoal, um ecossistema, como nós estamos mostrando aqui para vocês, ele é formado por um conjunto determinado de um local onde tem interações de aves, mamíferos, répteis, animais terrestres. Então, eles estão ali e cada um forma uma população diferente, porque a espécie é diferente e estão interagindo. Não tem o biguá, quando está ali interagindo, o biguá está ali na área dele, tem várias, tem uma população, forma uma comunidade. Por quê, professor? Porque tanto o biguá como os peixes estão interagindo de uma forma e o jacaré está interagindo de uma forma. E os animais terrestres que vão ali perto do rio para tomar a sua água, as cobras que estão ali, isso tudo é a interação tanto do meio da fauna, da flora, em relação a um determinado ambiente específico. Ok? Aumenta a tela, meu diretor. Dando a continuação aqui, ó, nos ecossistemas, olha, como eu falei, esse exemplo que eu disse foi o aquático, entendeu? Apresentam padrões. E esse fluxo, esses padrões, eles podem ser divididos em ecossistemas lênticos e ecossistemas lóticos. Aí, pessoal, por exemplo, lá onde tem a reserva do Cunhã, o meio aquático, ele pode ter uma característica diferente da outra. Aonde nós vemos aí, ó, essa divisão do ecossistema lêntico e lótico é quando a correnteza, ou quando não há correnteza, quando há uma movimentação da água dentro desses processos, nós temos diferentes estruturas que aparecem. Essas interações também estão relacionadas a alguns fatores, ou estão em componentes, os componentes bióticos e os componentes abióticos. Professor, o que são os componentes bióticos?
Os componentes bio é vida. Então, dentro daquele ambiente, nós temos seres vivos que estão interagindo. Abiótico, A é negação, não vida naquela estrutura. Então, você não tem vida naquela situação, por exemplo. Me dá um exemplo, professor. Incidência solar. Os raios solares são abióticos. A água naquele ambiente é abiótico. O solo naquele ambiente, os minerais, o solo tem a areia, tem aquele solo que é mais agregado, que é a argila. Eu não estou falando dos micro-organismos que estão no solo. Eu tirei os micro-organismos. Quando eu coloco os micro-organismos, já se transforma em biótico. A minhoca, o tatuzinho, a aranhazinha dentro daquele solo. A água. Se botar o verme na água, uma lombriga, é biótico já. E está interagindo com o meio. Tudo bem, professor, tudo bem. Vamos fazer uma atividade de recuperação desse assunto? Né? Vamos lá. Para lembrar, porque daqui a pouco vem a prova. Olha aí. Ixi! E já veio com a resposta. Diferentes ecossistemas lênticos e lóticos. Ecossistemas lênticos. O que é isso, teacher? Vamos lá. Tio mostra para você. Venha com tio, venha para nós. Ecossistemas lênticos são diferentes pela presença da água parada ou com pouco movimento, representados por lagos, lagoas, reservatórios e charcos. Ecossistemas lóticos são definidos pela presença da água em movimento. Exemplo, ambientes lóticos são rios, riachos e córregos. Agora eu entendi. Então vamos para a próxima. Ecologia 3, cadeia e teia alimentar. Professor, oi, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar, meus queridos, é a sequência unidirecional de matéria e energia trocada entre seres vivos através da alimentação. Professor, oi, me explica direito essa matéria e essa energia. É simple presente tense. Vocês estão vendo o vegetal? Sim! O vegetal aqui, ó, ele é o produtor. Esse vegetal transforma pela fotossíntese, ele absorve os sais minerais e vitaminas. Transforma, fotossíntese, esses minerais vão se transformar em compostos orgânicos. E como é que eu vejo isso? Folha. Essa folha, pensa numa maçã. Tu comeu a maçã, não comeu? Essa maçã tem vitaminas e nutrientes, tu absorve. Quando tu come a alface, tu tá comendo sais, tu tá absorvendo sais minerais e vitamina. Não é verdade? Isso é energia. E cadê a matéria? Estava embutida nela. A matéria sai aonde? Nas fezes. Quando você come fibra, quando você come muita alface... Ei, pessoal, quando tu come muito beterraba, se a gente comer muita beterraba, a urina sai vermelha. É a matéria. Cadê a energia? Tu absorveu. Então, uma parte, ó, a energia sai do produtor, vai para o consumidor. Aí ele se desenvolve. Aí o consumidor primário, ele é devorado pelo secundário, que é o sapo. Mas, professor, a energia que o sapinho comeu do gafanhoto é maior do que a cobra comeu o sapinho. Tem menos energia. Por quê? Porque ele gastou a energia para se desenvolver. Então, quanto distante eu tiver do produtor, menos energia. Quanto mais próximo do produtor, mais energia. Então, isso aí só está falando do quê?
cadeia alimentar, sim, mas também nós estamos vendo o nível trófico da sucessão, da direção, da transmissão da energia. Quando eu estou no primeiro nível trófico, eu tenho mais energia vegetal. Quando eu estou indo para o segundo nível trófico e me distanciando, ó, menos energia, porque eu gastei para desenvolver. Entendi. E teia alimentar? Teia alimentar, pessoal, representa o fato que ocorre na natureza, demonstrando pelas relações de existência, caça-caçador. Vamos para um exercício para fixar isso direitinho? Vamos! Olha que interessante. A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um determinado ecossistema. Quais são os principais elementos de uma cadeia alimentar? Pelo amor de Deus. Pelo Papai do Céu. Os produtores são consumidores, os produtores, os consumidores e os decompositores são os principais elementos da cadeia alimentar. Cada um deles representa um nível trófico e fluxo de energia transmitido através da alimentação. Então, olha só. Os produtores são os vegetais, os consumidores têm o primário, tem o secundário, tem o terciário, tem o quarto. E os decompositores, professor? Os decompositores são os micro-organismos, por exemplo, um animal morreu, puf, aí vai decompor. Ele vai transformar aquele animal em mineral, ele vai sumir, os micro-organismos vão devorar ele. As fezes da vaca, vai produzir humus e ser decompositor. Ah, entendi. Vamos para a próxima. Ecologia, habitat e ecossistema. Olha aí, nós vimos. Habitat é um local específico ou uma região onde desenvolve ou vive seres de forma organizada. Lembra? Dentro de um habitat, nós podemos classificar em habitats naturais e habitats artificiais. As atividades e o modo de vida de cada espécie em um habitat possui o nome de nicho ecológico. O que é isso, professor? Não confunda habitat e nicho ecológico. Habitat é o local aonde uma espécie vive. E o nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve naquele local. Por exemplo, tem um local que eu vou me reproduzir. Tem um local que eu vou comer, tem um local que eu vou dormir, tem um local que eu vou interagir com os outros seres. Então, esses locais são chamados de nicho ecológico. Essas fragmentações são chamadas de nicho. Tem um local que eu trabalho. E tudo isso é o quê? Habitat. Tem um habitat da cidade e tem um habitat do meio rural. O habitat da cidade, a gente tem que se locomover para diferentes locais para fazer as nossas funções. Eu tenho a função de ser papai, então eu tenho que me deslocar, porque eu tenho que levar minha cria, que é meu filho, para a escola. E aí depois, eu tenho que ir para o trabalho. E depois, eu tenho que voltar a pegar a criança. E depois, eu tenho que ir para minha casa. E depois, final de semana, levar a criança e a mulher para se divertir num parque, então tem lugar de interação. E tudo isso na cidade é o quê? Habitat. Locais que eu faço determinadas funções, nicho. E quando a gente vai para o meio rural, tem local onde eu vou tirar o leite da vaca, é o trabalho. Que eu vou plantar, é o trabalho. Mas tem um local que eu vou levar minha mulher, vamos pescar, vamos caçar, tem lugares diferentes. Isso é um nicho ecológico. Dentro do meu habitat. Me derruba não. Professor, oi, vamos fazer uma atividade para recuperar essa... O que é habitat, nicho ecológico? Vamos. Pergunta, olha! Sem resposta. Ao falarmos sobre relação de um ser vivo com o outro,
Sua forma de alimentação, sua forma de reprodução, estamos falando de quê? Não. Ao falarmos da relação entre seres vivos com outro ser vivo, a sua forma de alimentação, sua forma de... estou falando lugares específicos. Eu estou falando de quê em lugares específicos? Habitat, bioma, potencial biótico, nicho ecológico ou nível trófico? Isso, meu querido! Se eu estou falando de lugares específicos, nicho ecológico. Sonoplastia, aplauso! Para finalizar aí, professor, relações ecológicas, relações entre os seres vivos, as relações interespecíficas. Gente, é muito fácil. É só para lembrar. Podemos classificar essas relações em 2 grupos. Qual é o primeiro grupo, professor? Meu querido, nós temos intraespecífico. Ocorre entre seres da mesma espécie. E interespecíficas, entre seres diferentes. Por exemplo, vamos pelo diferente? Uma relação formiga e tamanduá. Tamanduá come a formiga. São relações diferentes, não são? O cupim, formiga ataca. E o tamanduá come tudo. Interespecífica. Relações interespecíficas. São relações entre espécies diferentes. O jacaré abre a boca. O pássaro paliteiro fica comendo coisas dentro da boca do jacaré. Tirando um pedaço de carne que ele comeu uma ave. É uma relação harmônica entre espécies diferentes, um réptil com uma ave. Relações intra é da mesma espécie. E essas relações podem ser harmônicas, desarmônicas. Professor, oi! Relações ecológicas interespecíficas podem ser comensal, mutualismo e inquilinismo. São relações de espécies diferentes. Ó, o pássaro. O que o pássaro está fazendo? O pássaro voa. É uma ave. Vai em cima do búfalo. Ele está comendo o quê? Ectoparasitas. Esses ectoparasitas estão sugando o búfalo, chupando o sangue. O sangue tem nutrientes, não tem? Se o búfalo, o ectoparasita, o carrapato, está se alimentando do sangue do búfalo, ele fica mirradinho. Aí o pássaro vai lá e está comendo isso. Então, é uma ave auxiliando no mamífero. Líquen é uma relação interespecífica. Líquen, fungo e bactéria. Ok, entendeu? Sim, professor. Desarmônica, quando há uma relação, parasitismo, verme. Verme está acabando comigo, é desarmônica. Vamos fazer uma atividade para recuperar aí, Prática de cultivo pode causar alterações provocando perda de nutrientes. Então, que tipo de interação estão relacionadas a isso? São as relações de mutualismo. E o ciclo biogeoquímico da água, que é o ciclo que faz com que, pessoal, ocorra transformações e possibilita que esses micro-organismos se relacionem também com as trocas, respiração e favorece atividades. Vamos fazer aí uma atividade, então, para recuperar? Olha aí a primeira questão. Um dos combustíveis fósseis e que resulta da decomposição de seres vivos no fundo dos lagos e mares das ações de temperatura e pressão ao longo dos anos é o petróleo. Qual das alternativas indica corretamente o nome do processo realizado para retirar a energia do combustível fóssil? Pessoal, a única alternativa aí é a combustão. Galerinha, vem meu diretor! Mostra aqui atrás de mim.
Agora é a hora de a gente fazer as avaliações de recuperação. A todos vocês, boa sorte, muito obrigado. Façam as suas atividades não, a sua avaliação de recuperação com calma. O professor presencial vai distribuir a avaliação aí para vocês. Um abraço, um beijo, até a próxima.